hoje a gente vai falar um pouquinho de materiais cerâmicos, de uma forma um pouquinho mais específica, para a gente entender as propriedades desse material e para quando a gente tiver uma questão de seleção de materiais, a gente poder tomar a melhor decisão de qual poderia ser o melhor material para aquele tipo de aplicação. Para isso a gente tem que entender as propriedades desse material e as características gerais. Primeiro, como eu já havia dito ali nas aulas de estrutura dos materiais, tudo parte ali de ligação química, né? E a maior parte dos materiais cerâmicos, eles vão ser formados aqui por uma combinação de metais, né? Eu tenho materiais da tabela periódica aqui, que eles são os metais, com elementos de carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, né? Aí você vai ter sulfato, você vai ter fosfato, você vai ter um óxido, né? Você pode ter um nitrato, e junto também com o carbono. Silício e germânio, né, são semicondutores, mas são usados em cerâmicos de forma equivalente aos metais. Quando a gente vai olhar aqui a tabela periódica, essa aqui é uma tabela periódica considerando a eletronegatividade de cada um deles, a gente lembrou na aula de estruturas que quando a gente tem uma ligação iônica, né, a ligação iônica é uma ligação que eu tenho que ter polaridades diferentes. Então, é muito comum eu ter, por exemplo, uma ligação desse grupo aqui com esse grupo aqui, formando uma ligação de caráter iônico muito elevado. Por quê? Porque eu vou ter uma diferença de eletronegatividade muito grande. Esse material aqui ele vai ter uma eletronegatividade, por exemplo, ó, o Na, né? Vamos lembrar o caso clássico aqui, NaCl. Ele tem uma eletronegatividade de aproximadamente 0,9. E o cloro, que está aqui do outro lado, ele tem uma eletronegatividade de 3. Então, eu tenho uma diferença grande de eletronegatividade entre eles. Por conta disso, eles vão ter uma ligação que vai ter um caráter iônico, né, muito grande. E como que eu vou determinar aqui o caráter iônico, né, de uma ligação? Eu tenho uma equação para determinar esse caráter iônico, que ele vai me dar aqui a porcentagem de caráter iônico, né? Então, essa equação, obviamente, vocês não precisam decorar, porque dificilmente vão te cobrar isso. Isso aqui é mais para a gente ter uma ideia. Mas aí, quando eu pego essas eletronegatividades, coloco elas aqui nessa equação, XA e XB, eu consigo determinar qual que é o percentual de caráter iônico dessa ligação. Então, o NaCl, que a gente acabou de falar ali, se a gente jogar ele aqui na equação, ele vai ter 67% de caráter iônico. Se eu pegar o CaF2, quem é o CaF2? O Ca, ele está aqui, e o F, ele está aqui, né? A diferença aqui, um tem uma eletronegatividade 1, outro vai ter eletronegatividade 4. Então ele vai ter uma diferença grande de eletronegatividade, logo ele vai ter um percentual de caráter iônico muito grande. E se essa ligação ela não tem um percentual grande de caráter iônico, significa que ela vai ter um percentual grande de caráter covalente, né? Aqui eu tenho nessa ponta o caráter iônico e na outra ponta o caráter covalente. Se eu, por exemplo, pego o carbeto de silício, vamos pegar aqui o exemplo do carbeto de silício. Quando a gente pega aqui o carbeto de silício, que é Si carbono, o carbono está aqui com 2,5 e o silício está aqui. O que a gente disse na hora de na aula de ligações covalentes? Quando eu tenho ligação covalente, eu tenho átomos e materiais ou elementos que eles estão próximos ali da tabela periódica. O silício e o carbono é um exemplo. Eles estão perto, eles têm uma diferença de eletronegatividade pequena. O carbono é 2,5, o silício ele é 1,8. Então, como essa diferença ela é pequena, ele vai ter um caráter mais covalente do que iônico. Então, normalmente, eu tenho aqui ó, o caráter iônico 12, significa que o caráter o covalente vai ser o resto. Vai ser ali o 88%. E isso não significa que o seu material ele vai ter uma resistência ruim, tá bom? Porque depende também de outros fatores de estrutura cristalina. O carbeto de silício, por exemplo, é um material muito rígido, um elevado modo de elasticidade, e ele tem ali uma mistura de caráteres covalente com caráter iônico. Beleza? Vamos lá. As cerâmicas, elas possuem aqui fortes ligações primárias, característica dela, isso torna ela um material que tende a ser muito resistente, tende a ter um ponto de fusão muito elevado, né? Essas ligações são predominantemente iônicas ou covalentes, com algumas ligações mistas, incluindo algumas ligações metálicas em alguns casos. Devido à falta de elétrons livres, as cerâmicas também tendem a ser bons isolantes térmicos, né? Então, a gente viu ali que no caso da ligação metálica, que é um material conhecido por ser um bom condutor elétrico, eu tenho um mar de elétrons. E esses elétrons livres permitem ali tanto a transmissão de eletricidade, né, virar um bom condutor, e os mecanismos de transmissão térmica, né, em partes, eles também dependem da quantidade de elétrons livres. Não é só isso. Tem outras questões para transmissões térmicas. Tanto que a gente tem um exemplo de um bom transmissor térmico, que é o diamante,
né? Ele não é um bom condutor elétrico, mas ele é um bom condutor térmico, que a condução térmica ela também está diretamente relacionada com a rigidez do material. A tendência de um material ser mais rígido, ele também tende a ser um bom condutor térmico, mas tem que olhar caso a caso, porque isso aqui depende de mais fatores, tá bom? Né? Uma dessas exceções aqui ó, é o diamante, pois ele possui ligações extraordinariamente rígidas que transportam calor de forma eficiente. Então, foi o que eu falei, como a ligação ali carbono-carbono do diamante ela é muito rígida, eu tenho uma capacidade aqui de condução de calor por entre essas ligações que ela é eficiente, e ela vai por esse mecanismo ao invés de depender de elétrons para ter essa transmissão de calor. Aqui, a gente já viu esse gráfico aqui na aula de energias de ligação, que é um gráfico que basicamente pode nos dar uma ideia da energia de ligação de um material e como isso pode estar correlacionado às propriedades dele. A gente não vai ficar discutindo muito ele, tá? A gente está aqui só mais para ilustrar que quando a gente tem, no caso de materiais cerâmicos, essas propriedades, por exemplo, de elevada resistência térmica, elevado modo de elasticidade, ele está correlacionado com o tipo de energia de ligação que ele possui, né? Uma ligação iônica, uma ligação covalente, ligações primárias fortes, que garantem ali uma característica de energia aqui no nosso pulso de potencial. E quando a gente vai olhar aqui umas propriedades gerais que a gente tem em cerâmicas, já para a gente começar a se situar dentro dessas cerâmicas, vamos voltar aqui para o texto, só para a gente primeiro falar o texto e depois analisar. Ó. A energia de ligação é o ponto mínimo da curva potencial ou a energia necessária para criar ou quebrar a ligação. É só revisando aqui o que a gente tinha feito. O que é esse ponto mínimo? É essa parte aqui do diagrama. Esse ponto mínimo aqui é a energia necessária para você criar uma ligação ou destruir ela. E, então, por conta disso, materiais com alta energia de ligação também têm alta resistência e alta temperatura de fusão. É o caso aqui das cerâmicas. Né? Vamos aqui olhar um pouquinho das propriedades das cerâmicas. Primeiro ponto, melting point, temperatura de fusão. Quando a gente vai olhar aqui a temperatura de fusão de diversos materiais cerâmicos, como que alumínio, nitrito de boro, carbeto de silício, diamante, vocês estão vendo aqui que as temperaturas são todas elevadas, né? Acima de 1800 graus Celsius para essas cerâmicas aqui. E as propriedades delas também são consideráveis. Ó. A gente vai olhar aqui a dureza, né? A dureza NUP. A dureza NUP dele aqui chega acima de 7.000 por causa do diamante. O diamante é um dos materiais, né, mais duros que tem. Tanto que o indentador do ensaio de dureza, quando você quer um material muito duro, é um indentador que vai ser feito ali de diamante. Né? Aqui só para dar uma ideia geral de energia de ligação, para a gente poder depois correlacionar com propriedades, ó, ligação iônica, o patamar 150 a 370, covalente 125 a 300. Então vocês percebem que essas duas aqui são as mais fortes. A ligação metálica ela não é fraca, ela está ali entre 25 e 200, você tem uma variação boa. Mas aí você também tem um patamar inferior, um pouquinho menor do que as ligações iônicas e covalentes. A única diferença aqui são as ligações secundárias de Van der Waals, que elas têm aqui uma energia abaixo de 10. Vamos olhar essa última tabelinha aqui, que é a tabela de propriedades mecânicas de maneira geral das cerâmicas. O que a gente pode observar aqui? As cerâmicas, elas vão ter ali uma resistência à flexão muito grande, né? Também uma resistência à compressão muito grande, porém a resistência à tração dela não é muito elevada. Então, para aplicações que você quer resistência à tração, você tem de ir para materiais metálicos. E por que isso acontece? Basicamente porque ele tem uma baixa tenacidade à fratura. Como a cerâmica ela não tem uma boa capacidade de se deformar, ela não consegue aguentar trincas de uma maneira eficiente, né? As trincas elas acabam ali se propagando, né? Porque uma forma de você segurar uma trinca é você garantir que o material pode ter plasticidade localizada. Por exemplo, em materiais metálicos, quando você está fazendo um teste ali de tenacidade de fratura, que é um K1C, quando você tem aqui um campo de tensão na ponta da trinca que está sendo acentuado por conta do fator de intensidade de tensão, localmente aqui, por mais que o material esteja sendo carregado de maneira elástica, localmente aqui eu tenho uma tensão maior que a tensão de escoamento. Se localmente essa tensão é maior que a tensão de escoamento, significa que o seu material ele vai deformar. E isso aqui vai acontecer para os metais. O material ali localmente ele vai deformar. Mas o material cerâmico ele não tem uma boa capacidade de deformação, ele não tem uma boa dutilidade. Ele não tem como ter uma deformação plástica localizada ali. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar o diagrama ali, tensão-deformação de um material metálico, ele é assim, né? Eu tenho uma tensão de escoamento bem definida, mas para materiais cerâmicos, normalmente a gente só tem aqui, né? Às vezes você tem até uma linhazinha aqui,
e aqui o material já fratura. Tanto que quando você vai usar critérios de falha para materiais cerâmicos ou materiais frágeis, aqui você não vai poder considerar, por exemplo, o Mises, que considera um fator de escoamento, ele está considerando uma deformação plástica. A gente vai ter que considerar já a tensão aqui de ruptura do material, ao invés da tensão de escoamento. E por conta disso, né, se localmente aqui eu não tenho capacidade de deformar plasticamente, o que vai acontecer? O meu material ele vai começar a fraturar. Se você está aumentando o tamanho da trinca, você está aumentando o fator de densidade de tensão, e pronto, seu material fraturou, e ele não vai resistir ali a essa possibilidade de um carregamento sob tração. Por que sob tração? Porque quando eu estou falando ali de propagação de trincas e crescimento de trinca, o meu material ele tem que estar ali sendo tracionado para isso acontecer. Em compressão eu não vou ter ali eu vou ter um efeito contrário, vou estar fechando essa trinca. Então, características gerais. Densidade, eu tenho uma densidade aqui moderada, vai ser uma densidade intermediária, eu tenho desde cerâmicas com uma densidade um pouquinho mais baixa até umas mais pesadas, por exemplo, aqui ó, cerâmicas de zircônia, parcialmente estabilizadas, zircônia que tem mecanismo de transformação para aumentar a tenacidade e a fratura, e aqui eu tenho umas mais levezinhas, como aqui ó, o nitrito de silício. E se vocês observarem a energia, realmente a resistência à tração vai ser sempre pequena. Modularidade também é bem elevado, né? Aqui a gente está numa ordem de modularidade nível de aço para cima, né? E por fim, a tenacidade de fratura ela é bem pequena. Mas você ainda encontra uns tipos de cerâmicas que têm uma tenacidade de fratura um pouquinho mais considerável, né? Aqui está em PSI, mas essas cerâmicas aqui, por exemplo, de zircônia, elas costumam ter de 8 a 12 MPa raiz de metro. Né? Isso parece pouco para um metal, que costuma ter ali, um metal tenaz tem até 40 MPa raiz de metro, alguns outros têm até 80, mas para um material cerâmico isso aqui é elevado, porque normalmente o material cerâmico ele vai ter ali de 1 a 3 MPa raiz de metro. Isso aqui permite que você não tenha nenhuma trinca praticamente. E se você tiver uma trinca ali e o material for carregado, provavelmente ele vai falhar. Beleza? Que a gente já deu uma olhadinha nas propriedades de maneira geral, tentar correlacionar isso aqui com energia de ligação e ver características gerais de materiais cerâmicos. Vamos falar um pouquinho aqui das estruturas, só para a gente revisar e ter esses conceitos claros, para a gente entender a diferença aí, normalmente para materiais metálicos. As cerâmicas aqui, elas podem ser cristalinas, parcialmente cristalinas ou amorfas. Né? Na aula de introdução a gente já falou das vitrocerâmicas, por exemplo, que elas são cerâmicas amorfas. Né? A gente tem as principais estruturas aqui, que elas lembram aquelas estruturas que a gente viu na aula de estrutura cristalina de metais, mas normalmente aqui as cerâmicas elas fazem um composto iônico. Né? Você não vai ver, por exemplo, muito ferro, igual você tem ferro puro, aí você vai ter o óleo composto CFC com estruturas de ferro. Normalmente a cerâmica ela vai ser sempre um composto, vai ser um NaCl, um MgO, um FeO. Então você vai ter um cátion e um ânion, e ele vai estar formando uma estrutura ali de equilíbrio dentro dessa estrutura do material cerâmico. E uma característica das cerâmicas é que ela tem sempre que ter um equilíbrio de cargas. Então, se eu tenho o Na, por exemplo, ela é mais e o Cl é menos. Então, para cada Na, eu vou ter que ter um Cl para eu ter um equilíbrio eletrônico dentro da estrutura do material cerâmico. Então, aqui a gente tem as principais estruturas, ó, sal de rocha, cloreto de sódio, blenda de zinca, fluorita, perovskita, espinel. Isso aqui não é uma coisa que vocês vão ter que gravar, eu estou botando aqui mais para exemplificar. E para vocês entenderem que aqui, normalmente, dentro da estrutura, eu tenho separado, né? Em um ponto eu tenho o Na, no outro ponto eu vou ter o Cl. E aí vai depender de como eles vão estar organizados no espaço. Daí eu vou ter os números de coordenação dos cátions, o número de coordenação do ânion, e aqui como que ele está empacotado, ó, em forma de estrutura CFC, em forma de estrutura simples cúbica, e aqui diversos outros exemplos de acordo com a cerâmica que a gente está trabalhando. Vocês não precisam saber isso especificamente, é mais para vocês entenderem que essa questão existe. Muitas das estruturas cerâmicas iônicas podem ser vistas com um empacotamento de ânions e cátions, menores em sítios intersticiais. Então eu tenho ali os ânions, e os cátions ali, que eles são menores, eles vão ficar nos espaçamentos intersticiais, ou seja, aquele espaçamento por entre a estrutura principal do material. Então, como a gente vê ali com o ferro-carbono, que você tem o carbono ocupando sítios tetraédricos e octaédricos, né, da estrutura cristalina. Também é importante notar que, mesmo quando os cátions ocupam sítios intersticiais, isso não necessariamente leva a um fator de empacotamento atômico maior do que os metais compactos. Então, normalmente aqui a FeA dele, o fator de empacotamento atômico, ele tende a ser ali aproximadamente da FeA dos metais. Eu vou botar aqui a FeA do cerâmico. Ele tende a ser aproximadamente parecido com a FeA dos metais. Beleza?
Vamos falar agora especificamente de alguns materiais cerâmicos. Vamos começar pelo carbono. O carbono aqui, a gente tem exemplos, por exemplo, o diamante e o grafite são duas formas diferentes do carbono e são considerados materiais cerâmicos. Embora não sejam compostos de compostos inorgânicos, essas propriedades estão intimamente relacionadas a certos tipos de ligações químicas e estruturas cristalinas encontradas no material. Então, quando a gente vai olhar aqui os tipos de carbono que a gente tem, né, hoje em dia a gente tem, além do grafite e diamante que eu estou comentando, a gente está começando a ter uma explosão de nanomateriais, né? Que a gente vai ter aqui, por exemplo, o nanotubo de carbono, o grafeno, né? O óxido de grafeno, e por aí vai. A gente está começando a entrar nesse campo mais nano nos últimos 10, 15 anos. E o principal aqui ele é basicamente carbono puro, tem formas alotrópicas aqui, que é a forma como ele está se organizando na estrutura, e isso vai alterar a propriedade. Por exemplo, o nanotubo de carbono, né, ele é um material que já tem estudos de propriedades mecânicas dele, assim como o grafeno. O que é o grafeno? Só para vocês entenderem bem. Grafeno é basicamente, se você conseguisse isolar somente essa pequena camada aqui do grafite, uma única camada ou poucas camadas, ele é considerado ali um grafeno, né? Porque o grafite ele está nessa representação aqui, mas elas são multicamadas, bem empacotadas, assim, que não estão na escala atômica. Quando você consegue isolar, você tem um grafeno. O grafeno, por ter essa propriedade isolada, ele vai ter uma resistência muito grande aqui nesse eixo. Por exemplo, é muito difícil você quebrar a ligação nesse eixo, porque essas ligações aqui que estão nesse eixo, se eu fizesse aqui um eixo aqui Z, um eixo aqui, né? Um eixo aqui X, um eixo Y, um eixo Z. Você quebrar essas ligações aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, é muito difícil, porque essas ligações ali, elas são ligações covalentes e elas são altamente direcionais. Então, ela vai ter uma resistência muito grande à deformação. Porém, essas ligações entre o grafite aqui, elas são ligações secundárias fracas, e por isso você consegue deslizar bem no material. Se você consegue isolar esse grafeno e usar ele como propriedade nesse eixo, você vai ter uma propriedade muito interessante. Hoje tem muita pesquisa, inclusive, de propriedades eletrônicas do grafeno, porque, inclusive, a propagação aqui de eletricidade nesse eixo ela é bem elevada por conta também das características da ligação. Aí a gente tem o diamante, tem ligações fortes, tem um elevado modo de elasticidade, tem uma elevada dureza aqui, né? Dureza Vickers, dureza Knupp. E aqui a gente está começando a ter os nanomateriais que estão mais na fase aqui de pesquisa para começar a entender como que estão as propriedades dele. O diamante tem uma rede CFC com uma base de 2 átomos de carbono, que eles chamam aqui de diamante cúbico, né, quando a gente está falando de estrutura. O grafite ele tem uma estrutura de camadas com ligações covalentes no plano, né, e ligações de Van der Waals entre os planos. Diamante e grafite são materiais cerâmicos de carbono. Né, aqui eles têm hibridizações diferentes. A gente não precisa entrar no mérito do que é uma hibridização, mas é como se fosse uma alteração ali no tipo de ligação por conta da natureza ali da nuvem eletrônica do material. A direcionalidade das ligações covalentes determina a estrutura cristalina. Vamos olhar aqui algumas propriedades que a gente estava conversando sobre as propriedades. Né? Quando a gente vai olhar aqui o diamante, a densidade dele é relativamente baixa, o grafite menor ainda, e as fibras de carbono, que são muito utilizadas aqui, né, em materiais compósitos, a indústria aeronáutica, a indústria ali, automobilística de alto desempenho, né, Fórmula 1 da vida, né, são muito utilizados aqui em materiais compósitos. E a gente tem aqui as propriedades de modularidade. Por exemplo, o diamante ele tem entre 700 e 1.200 GPa. Né? Quando a gente compara o aço ele tem 200 a 210 GPa de modularidade. O grafite no plano, o que ele está dizendo aqui, grafite no plano? O grafite no plano é o grafite aqui nesse eixo. Né? Quando eu estou avaliando ele no eixo aqui, de onde estão as ligações covalentes. No plano, ele tem uma modularidade considerável, 350, mas fora do plano ele tem uma modularidade ruim, porque ali as ligações que estão interagindo são mais relacionadas às ligações secundárias do que as primárias. A fibra de vidro ele tem uma modularidade aqui também bem considerável. Aqui ele está variando bastante, a fibra de carbono. Ele está variando bastante porque depende da direcionalidade que você está trabalhando. Aqui ele está falando na longitudinal e aqui ele está falando na transversal. Resistência, óleo diamante, 1050 MPa. Grafeno aqui, né, 2500. Fibra de carbono, 1500 a 4000. Aí olha aqui o que a gente falou, olha a condutividade térmica. A condutividade térmica do diamante está entre 2000 e 2500 watts por metro Kelvin.
né? Uma condutividade bem considerável. Do grafite também. Tanto que, se vocês já pararam para observar ou já viram algum tipo de processo que, que às vezes você utiliza para conduzir calor, muitas vezes você tem eletrodos ali de grafite, porque ele conduz bem ali o calor e também vai conduzir ali legal a eletricidade. Então aqui, ó, tanto que, olha aqui, a gente vai olhar aqui resistência elétrica, né? Electrical resistivity. A resistência elétrica do diamante ela é muito elevada, porque eu não tenho elétrons livres, ali ele não conduz bem a eletricidade. Já aqui o grafite ele já vai conduzir melhor, por quê, né? Porque aqui ele vai ter uma capacidade de conduzir elétrons por entre os planos dele. Então, né, vai depender muito do tipo de material. Aqui ele tem uma condutividade baixa, né, com resistência perdão, baixa, resistividade baixa, enquanto o diamante tem uma resistividade alta. A resistividade do grafite da fibra de carbono, de maneira geral, é baixa. Então, essas aqui são propriedades gerais quando a gente está falando de carbono. Porém, a gente tem outras classes aqui de materiais cerâmicos, né? Uma classe muito extensa. Né? Uma dessas aqui são os silicatos. Quando a gente está falando de silicatos, a gente está falando basicamente de materiais com base de silício e oxigênio. Né? O silício e o oxigênio eles são dois elementos mais abundantes da Terra. Né? Quando a gente vai olhar aqui uma tabela de quais são os elementos que mais existem na Terra, de maneira geral, a gente vai ver que o maior é o oxigênio, e depois o silício e depois o alumínio. Né? Então, boa parte dos materiais cerâmicos, vocês vão ver a L2O3, SI2 ali, o SI pode variar, né? Pode ser SiO2, a gente vai ver que tem diversas variações de silício com oxigênio aqui. Aí depois vem o ferro, o cálcio e os outros elementos. Mas o mais abundante ali é o silício. Né? Solos, né? Quem são silicatos? Solos, rochas, argilas, areias, sílica, né? A gente pode ter ele de uma maneira cristalina, né? Ou seja, eu tenho uma organização espacial bem determinada, como a que a gente está vendo nesse arranjo, né? Que a gente está tendo aqui um cristal, né, de SiO2, uma cristobalita. Né? Também a gente tem, por exemplo, quartzo, e qual a característica dele? Baixa densidade, alto ponto de fusão, e a gente pode ter ele também na forma vítrea, que é a forma que ele não vai ter uma boa organização espacial. Né? Ele não vai se organizar em arranjos periódicos de longo alcance. Então, a gente tem aqui normalmente, nesses casos da vítreas, quando eles estão misturados com o CaO e o Na2O, que é quando a gente utiliza aqui para produzir garrafas e vidros. Outros silicatos que a gente tem aqui, né, tem os óxidos juntos com o magnésio, né, e silicatos em camadas. Né? Aqui a gente tem alguns desenhos esquemáticos de como a sílica ela pode se apresentar na estrutura. Né? Esse aqui é um desenho esquemático do vidro sódio silicato. São o vidro ali que a gente utiliza para garrafa, por exemplo. Ele basicamente tem essa estrutura aqui de sílica pequenininha, e aqui no meio tem átomos, né, de sódio. Né, ó, desenhos esquemáticos de um silicato bidimensional, né, em formas de placas. E aí, gente, pode variar. Né? A gente não precisa entrar aqui no mérito específico, só estou mostrando para vocês a forma que esses silicatos eles podem aparecer de maneira geral quando a gente está falando de materiais cerâmicos. Vai depender muito aqui de diversos fatores de correlação com outros materiais cerâmicos também. E vamos falar aqui, né, dos vidros especificamente. Né? Quaisquer silicatos e outras cerâmicas formam vidros com bastante facilidade, pois a cinética de cristalização é lenta. Né? O que ele está falando de cinética de cristalização é lenta? Para você organizar o seu material de uma maneira estruturada no espaço, você tem que fazer um resfriamento muito controlado e ter um controle do processo muito grande. Então, durante o resfriamento do vidro, normalmente, ele não tem esse controle e logo ele forma, a estrutura ela fica de uma maneira desorganizada no espaço. Isso ela fica vítrea. Os vidros podem ser formados como folhas, usando placas de vidro, ou como fibras, usando fibras e outras formas. Né? Tanto que a gente conhece a fibra de vidro, que é muito utilizada aqui em diversas aplicações, e ela é basicamente, se você for olhar aqui, ela é SiO2. Acho que tem aqui, ó, fiberglass. A gente vai ver a propriedade dela aqui daqui a pouquinho. Né? Os vidros de silicato são usados em um número significativo de aplicações, que inclui vidro de janela, para-brisas, fibra ótica e fibra de vidro. Quando a gente está falando aqui de vitrocerâmicas, elas vão ser formadas usando cristalização controlada de vidros inorgânicos. Né? Muitas vezes, para produzir uma combinação desejável de resistência e tenacidade. A tenacidade aqui, mais ou menos, né? Mas aí ele está falando para padrões de vidros. Esses materiais são amplamente utilizados para utensílios de cozinha e muitas outras aplicações. Então vamos ver aqui uns exemplos, casos clássicos aqui de
de vitrocerâmicos, né, à base de sílica. A gente tem aqui a sílica fundida, ela aqui é basicamente sílica pura, ó, ele tem um alto ponto de fusão, um baixo coeficiente de expansão térmica. Vamos pegar aqui, por exemplo, a fibra de vidro, que a gente estava comentando, que é muito utilizado em diversas indústrias. Ó, a metade dele é basicamente sílica. A gente tem aqui, ó, uma quantidade de CaO, Al2O3 e boratos também. Né? Esses materiais que a gente está adicionando dele aqui são os materiais, né, os elementos que permitem que seja feita uma fibra de vidro, porque com isso ele tem uma fácil capacidade de formar fibras a partir da, da resina, do material inicial, né? Porque você pensa, estou trabalhando com vidro. Como que eu vou fazer uma fibra a partir do vidro? Você tem que ter uma propriedade ali, uma capacidade de deformabilidade melhorada por conta desses aditivos que são colocados. Né? E aqui eles são muito utilizados em compósitos de resina polimérica de maneira geral. Ó, container, solar liner, janela, borosilicato, pirex, né? Você já deve ter ouvido falar da marca Pirex. Ela é basicamente uma variante aqui de sílica com sódio, né? Um pouquinho de alumínio e um pouquinho de borato. E por aí a gente tem, ó, vidro óptico, optical flint. Você adiciona uma quantidade aqui, ó, considerável de óxido de chumbo e dióxido de potássio, né? Isso aqui permite que o material ele tenha propriedades ópticas mais interessantes. Então, ó, high density and high index of refraction, optical lenses. Você utiliza isso aqui para lentes ópticas, lentes de microscópio e tudo mais. A gente tem diversas características aqui das vitrocerâmicas que elas têm diversas aplicações. E por fim, quando a gente vai falar aqui de propriedades de materiais cerâmicos, a gente tem também a parte dos materiais refratários. Né? O material refratário basicamente é um material que ele tem uma boa resistência ao calor, ou seja, são materiais que normalmente eles são inertes quimicamente, né? Ele não vai pegar, não vai se degradar ali em elevadas temperaturas, e ele também não vai fundir, né? Ou ele vai fundir em temperaturas muito elevadas. Os refratários eles devem sobreviver em altas temperaturas sem serem corroídos ou enfraquecidos pelo ambiente circundante. Os refratários típicos são compostos de partículas grossas de óxidos ligados por um material refratário mais fino. Né? Em alguns casos, os tijolos refratários contêm cerca de 20 a 25% de porosidade aparente para proporcionar melhor isolamento térmico. Então vocês veem a diferença. Ó. Materiais cerâmicos de alto desempenho, ou seja, que vão ser impostos ali propriedades, resistência mecânica nele de maneira geral, e alguns cerâmicos eles são utilizados ali, né, cerâmicas avançadas são requisitados em termos de propriedade mecânica. Você vai querer o máximo possível evitar porosidade, porque porosidade ele é concentrador de tensão, e se ele é um concentrador de tensão, eu tenho um baixo K1C, eu estou perdendo qualidade da minha cerâmica. Aqui, quando eu não tenho aqui um desempenho, eu não tenho aqui um requisito mecânico, eu quero um requisito basicamente térmico, ou seja, o seu refratário, tem o refratário de alto forno para a indústria siderúrgica e para outras indústrias, a indústria aeronáutica também, né, aeroespacial, na verdade, eles usam bastante materiais cerâmicos de alto desempenho. Você vai ter que ter essas propriedades. E qual é a composição de uma maneira geral de materiais refratários? Aí vai depender de qual tipo de refratário você tem. Né? Você tem os ácidos, os básicos e os neutros, a depender de qual tipo de meio que ele vai estar. Né? Esse, por exemplo, que é a magnesita, ele é um refratário muito utilizado na indústria de alto forno. Inclusive, existe uma empresa que se chama Magnesita, né? Que ela é especializada em produzir esses tipos de refratários ali para a indústria siderúrgica de maneira geral. Ela é basicamente composta aqui de óxido de magnésio com um pouquinho de óxido de ferro. Então, quando você quer um ácido, um refratário com meio mais ácido, você vai ter aqui um de sílica pura, ou você vai ter Super Duty Fire Brick, né? Você vai ter aqui uma mistura de sílica com alumina, e se você quer um ambiente neutro aqui, você já tem uma mistura mais balanceada entre eles, cromito, magnésio. Então, essa aqui basicamente são as composições, né, os óxidos utilizados para produzir materiais refratários, que vão ter elevado ponto de fusão e vão ter ali também uma boa inércia química. Ele não vai ser degradado facilmente em altas temperaturas. Beleza?